Então, boa noite. Estamos agora ao vivo, mais uma vez, pelo Nova Gaia, esse grupo de encontros de transformação da consciência, que já faz alguns anos que aqui no Mato Grosso do Sul e no Brasil nós promovemos a expansão da consciência, essa consciência, esse conhecimento libertador. Nós não somos amarrados a nenhuma doutrina específica, e sim ao conhecimento que liberta. Mais uma vez, estamos aqui com um convidado ilustre, um grande amigo, um grande parceiro. Há uns três anos, né, Paulo? Campo Grande, mais ou menos, uns 3 anos? Mais ou menos isso, de 3 para 4. E o Paulo Iannuzzi, professor, especialista em Egito Antigo e civilizações antigas, esteve aqui em Campo Grande com a doutora Gilda Moura, uma grande madrinha do Nova Gaia, que já esteve com a gente várias vezes aqui, e também apoia, já trouxe muito conhecimento para a gente, e o Paulo veio inaugurar isso junto com ela aqui, esse pontapé, que foi nós abrirmos para estudarmos encontros sobre a espiritualidade e a ufologia. Então, nossa gratidão aí, viu, Paulo? E queria passar a palavra para você explicar um pouquinho sobre sua formação, um pouco da escola aí, para a gente dar início, tá bom? E já agradecer mais uma vez a sua disponibilidade. Boa noite a todos. É um prazer estar aqui nessa live com o grupo tão admirável que eu conheci nesse tempo e não esqueci, prometendo uma volta, junto com a doutora Gilda, a minha de tantos anos, parceira, companheira, amiga e colega dentro da ufologia. E agradeço ao Vini, agradeço o convite de todos vocês, do Nova Gaia, né? Espero preencher as expectativas daqueles que tomaram essa iniciativa muito boa, não só esta minha live, como de todas as outras, não só já realizadas, mas especialmente a por realizar. Tá? Agradeço muitíssimo essa presença, estou à disposição de todos vocês. Eu comecei muito cedo nisso, com astronomia, com ufologia, e o processo foi se desenvolvendo ao longo da minha vida, após também alguns contatos e experiências, principalmente dentro da ufologia, da astronomia e na descoberta do Antigo Egito, não só na parte desses assuntos e outros, né, na parte científica, pela formação científica, em grande parte que eu tenho, como também na questão psicomediúnica, com trabalhos psicomediúnicos, metafísicos, energéticos, em alguns lugares, em sociedades secretas, irmandades espiritualistas, enfim. Dentro do que até hoje se coloca pelo J.J. Hurtak, que é a tendência justamente para esse milênio, a ciência tendendo para a espiritualidade e a espiritualidade tendendo para a ciência, formando um amálgama que já existiu no planeta e que retornará numa visão mais profunda, numa percepção muito maior, numa consciência mais expandida, não só para o que vem por aí, mas com o nosso religar em relação ao cosmos, à nossa família galáctica, da qual estamos experimentando até hoje um exílio e que estamos saindo paulatinamente disso, e o processo de transição planetária, obviamente, vem aí para consolidar todo esse processo. Evidentemente que nada acontece da noite para o dia, né? Isso é um trabalho de gerações, ao contrário do que muita gente pensa ou espera, mas o principal é que, a exemplo de outras épocas, o passo foi dado, é irreversível, se acelera, e, em especial, essa transição é única, planetária, em relação ao que já existiu, porque o próprio planeta, como ser vivo, passa por esse processo de alteração de frequência. Tá? Então, dentro dessas experiências, pesquisas e aprofundamentos,
eu até expandi para outras áreas, principalmente dentro do Antigo Egito, o próprio estudo da Kabbalah, a prática da Kabbalah, da ativação do Merkabah, membro da Sociedade Teosófica, trabalhos relativos a pesquisas com ambiose, pontos de força, em que já viajei em algumas oportunidades, principalmente no Brasil, com pontos de força que existem aqui para uma profunda pesquisa e prática, fora do Brasil também. Enfim, consolidando todo esse trabalho místico espiritualista, magista, ocultista, dentro do processo templário do bom combate, né, da espada de luz do conhecimento atual, como a espada do templário atual é o conhecimento, que nunca, em nenhum momento, foi tão importante como agora para o estabelecimento definitivo de uma fé consciente, de um caminhar consciente, pela expansão mental, junto com a expansão do coração, um não trabalha sem o outro, né? Para que possamos, ao invés do que vem ocorrendo até hoje, evoluirmos pela tentativa e erro, evoluirmos agora de uma forma consciente e equilibrada. E isso requer esforço, isso requer trabalho, isso requer continuidade, determinação, coragem, compaixão, amor, principalmente amor, e luta, né? E o primeiro passo, como já disse, é dado e se dá continuidade a isso. Mas até isso tudo se consolidar, obviamente, esse tempo necessário passará para que haja transmutação do que é necessário transmutar, principalmente na humanidade atual, onde ainda o aspecto vibracional denso predomina e que muitos não alcançarão essa frequência alta. Os que alcançarão verão não só a si mesmos, como seus descendentes, viverem uma nova etapa, ou iniciar uma nova etapa, que não será nada fácil, com respeito a esse final de Kali Yuga, mas altamente compensador a seu tempo. Paulo, eu vou dar vamos dar um início, assim, ao que o pessoal está vendo aí. Eu estou vendo que já tem algumas perguntas aí. Mandar um abraço para Ana Virgínia, Ana Lúcia Brito, Cecília, Luiz Eduardo. E eu queria propor assim, eu vou deixar só a sua tela e você comenta um pouco a respeito do assunto, né, que a gente está falando, você já introduziu muito bem, por sinal, da transição planetária e essas civilizações antigas. O que esse pessoal tem realmente ensinado para a gente há milênios e que ainda talvez nós não aprendemos nessa civilização atual e que nós precisamos dar essa sacudida e realmente nos interiorizar para nos melhorar e enxergar esse processo como algo extremamente produtivo e valoroso, como tantos já falaram aí nessa regeneração planetária. Então, está contigo a palavra. Depois a gente volta para as perguntas. Ok, Vini. Só para complementar, em função disso tudo e muito mais, ao longo da minha vida, eu fui estimulado a refundar, né, uma escola que já fiz parte em outras eras, existente no Antigo Egito, na localidade de Anu, atual, com conhecimento atual grego de Heliópolis, à beira das pirâmides, o Pilares de Hermes, dentro de outras escolas, Pilares de Hermes ligado à escola de mistério de Ptah, e por sua vez ligado à escola sagrada do Olho de Horus, vindo da Atlântida. E eu refundei agora, em 1996, o Pilar de Hermes, Escola de Mistérios, no Rio de Janeiro. Em vista disso tudo, que foi comentado aqui, foi levado a reorganizar essa Escola de Mistérios, dentre outras tantas que existem, com as finalidades que muita gente está realizando agora, no sentido que o Vini colocou. No que me foi perguntado com respeito às escolas de mistério, tá? E o seu processo de transição planetária ao longo de várias civilizações antigas, tá?
O que estamos passando, em grande parte, hoje, não é novidade. Tá? Muitos processos de transição, a maioria a nível local, e também poucos a nível global, tá? Tem todos uma mesma essência. E essa essência abrange vários níveis, várias realidades existenciais. Tá? Ocorrem vários planos de existência, plano físico, plano dito astral, plano dito mental e etc. Tá? Em todos os reinos da natureza, reino mineral, vegetal, animal, hominal, supra-hominal. E, no caso da transição atual, como já ocorreu uma vez, há muito tempo, na ocasião da rebelião luciferiana, o sistema solar todo, a partir do Sol, a partir do Logos solar, sofre esse processo de transição. Na verdade, não é, a palavra não é sofrer, sofrimento, sofre, etc. A palavra é justamente processo de transmutação, uma alquimia, um processo de eclosão, melhor dizendo, do sistema solar como um todo. Hoje a coisa se abrange mais. Mas antes vamos fazer um histórico desse processo, que já ocorreu antes da Lemúria, na própria Lemúria, no continente subsequente de Mu, todos no Pacífico, a eclosão de civilizações que dali migraram, principalmente para a África e para o Sri Lanka atual, antigo lar dos Vedas, cujo istmo era ligado territorialmente ao sul da Índia, ao continente indiano, ao platô do Deccan, depois se separando, a cultura védica que se originou muito antes dos Brahmanes, e em cujos livros de mais de 6, 7, 8 mil anos, tá? Dentre esses livros, o principal, nós temos os Vedas, os livros dos Vedas, onde temos o quarto livro dos Vedas, que é conhecido como Rig Veda, que traz justamente a explicação sobre as eras, os ciclos, ou os chamados em sânscrito yugas, que o planeta e a humanidade passa, em geral, com características físicas, características comportamentais, características sociais e etc. Tá? Então, essas eras, esse estudo das eras eu vou deixar um pouquinho mais para adiante, e nós encontramos estudos paralelos, considerações paralelas em outras civilizações, como a civilização egípcia. Tá? Mas considerando que todas as civilizações antigas, tá? E até algumas mais recentes, como a dos maias, traziam em seus escritos sagrados todas essas considerações. Traziam em seus mitos, seu folclore, todas essas considerações. Um exemplo, existem mais de 250 registros no planeta inteiro sobre o dilúvio. Na epopeia de Gilgamesh, que é o livro sagrado dos sumérios, o livro sagrado dos assírios, né, consta um relato do dilúvio muito melhor e bem detalhado que na própria Bíblia. Nós encontramos na China antiga registros sobre o dilúvio, encontramos na Índia antiga, encontramos em tribos do Brasil, encontramos entre os Incas, encontramos entre as tribos Hopi, Navarro e outras da América do Norte, registros sobre o dilúvio. E foi a grande transição planetária antes dessa, fisicamente bem violenta. Nós estamos com sorte, estamos sendo brindados nesta era com uma transição planetária até o momento muito branda em relação ao que já aconteceu. Tá? Segundo os mitos maias e mitos egípcios, os ciclos evolutivos de eclosão planetária se dão a partir
da influência e manifestação dos elementos, onde o ciclo termina e recomeça por intermédio da água, do ar, do fogo, da terra. O último caso, o dilúvio, foi pela água. A previsão é que a próxima transição planetária seja pelo fogo. Isso não sou eu que estou dizendo, isso são os escritos antigos, tratados filosóficos, tratados teosóficos de Blavatsky, alguns apontamentos da própria Obiose, enfim. É importante, como eu mencionei, para que, obviamente, não haja más interpretações, algum ou outro mal entendido, ou uma interpretação errônea das canalizações ou dos trabalhos, mensagens psicomediúnicas, que hoje em dia é muito comum, é um trabalho muito intenso, né? Isso tudo precisa ser aliado a fundamentos, a conhecimentos, para que não se considere muitas dessas mensagens sem um desconfiômetro, entre aspas, sem, obviamente, um critério maior de análise. Eu digo isso porque, por experiência própria, nem tudo que vem do astral ou que vem de outros planos pode ser totalmente confiável. Ainda mais numa época de hoje, em que existe muita camuflagem, né? E seres se passando por luminosos e, na verdade, aos poucos, colocando determinadas informações ou atitudes que não são relativas à luz. É preciso ter cuidado com isso. As informações psicomediúnicas vindas de consciências luminosas, elas são coerentes. Elas têm fundamento, têm conhecimento, têm argumento, têm estrutura. Eu estou dizendo isso porque estamos numa era de informação, desinformação e contra-informação, onde as pessoas, na sua maioria, por falta de uma estrutura, ficam perdidas com isso tudo, ou pelo menos desorientadas, e admitem, inclusive no campo psicomediúnico, que tudo é possível. O universo tem leis, o universo tem regras. A espiritualidade é hierarquizada, tem regras, tem leis. Nem sempre tudo é possível. Existe todo um processo coerente, até mesmo lógico, até mesmo dentro do que consideramos psicomediúnico ou fora do campo físico da Terra. Então, nós temos N especulações e elucubrações sobre o que estamos passando hoje. E precisamos ter cuidado, porque justamente é a era da confusão, principalmente com respeito à parte mental relativa à informação e desinformação. Tá? O que não ocorria no passado. Por isso que o momento atual é único e mais perigoso, porque abrange tudo. O momento atual abrange todos os reinos da natureza, toda a sociedade humana, todos os planos de existência, realidades existenciais, não só do planeta, como do sistema solar inteiro, e do quadrante da galáxia, ao qual o sistema solar e outras estrelas pertencem, cada um com seu esquema evolutivo, cada um com a sua cadeia de planetas, cadeia de rondas, cadeias próprias evolutivas, onde, obviamente, cada sistema desses tem a sua hierarquia, com um planejamento próprio de atuação dentro do seu próprio sistema, e, obviamente, com certas aberturas e certas limitações a visitantes de outros sistemas. Então, na verdade, não é qualquer extraterrestre que chega aqui, faz e acontece, faz o que bem entende. Nós temos uma hierarquia forte, espiritual, muito bem estruturada e planejada no nosso sistema solar. Certas coisas que são colocadas por aí, nós não precisamos. Nós temos a nossa própria ordem hierárquica,
relativa ao comando oculto espiritual do planeta e do sistema solar inteiro, onde os nossos amigos de outros sistemas vêm aqui auxiliar, ajudar e não determinar nada, ou interferir no que não precisa. Como os egípcios diziam, expresso nas estátuas em posição de meditação que ladeavam os pilonos dos templos, aquela posição com as mãos sobre as coxas e as coxas em 90 graus, com as pernas e pés sentados, olhando para o horizonte. Em cima dessas estátuas vinha a máxima egípcia: pés no chão, olhos no horizonte e mente no infinito. Lute a favor das... Não lute contra as trevas, lute sim a favor da luz. O cosmos não entende muito bem a palavra não. Então, em vez de não querer ficar doente com coronavírus ou outras coisas, queira ter saúde. Vibre na saúde e na luz, e não no combate ao que é negativo. Essas questões todas não existiam nas civilizações antigas, e elas passaram pelo processo de transição de uma forma muito mais suave, embora dura, do que nós, porque eram almas preparadas, na sua maioria, para isso. Então, o grande legado que civilizações antigas têm a nos deixar, no seu processo particular de transição, muitos deles extinguindo a civilização, como o caso da civilização hindu, que hoje em dia não é mais nem de longe o que foi, a civilização egípcia, que está adormecida, mas não atua mais, mas deixou um legado, assim como outras, espetacular, de conhecimento oculto, de conhecimento científico, de uma civilização, por exemplo, egípcia completa, que ainda tem muito a nos ensinar, porque, pelo menos em termos tecnológicos, não conseguimos, mesmo com o avanço de hoje, reproduzir a construção, o transporte, a elevação e a fixação do seu lugar final de um obelisco, coisa que a rainha Hatshepsut fazia em 3, 4 meses no máximo, um obelisco de mais de 40 metros de altura. O Cristo Redentor aqui no Rio de Janeiro tem 38. O Templo de Karnak. As pirâmides, eu nem falo nas pirâmides porque é covardia, né? E assim, não só no Egito, como em outros lugares também. As pirâmides astecas, que não eram astecas, eram anteriores, as construções maias, Machu Picchu, Sacsayhuamán, Pumapunco, na Bolívia, Tiahuanaco, falando-se só em construções. O conhecimento para elevar isso não poderia ser conhecimento somente científico, e sim o que chamamos hoje da verdadeira ciência de ocultismo, conhecimento metafísico, geometria sagrada, enfim, elementos que as civilizações antigas levavam a sério e auxiliaram muito no seu processo de transição, como já falei algumas vezes em definitivo, onde a civilização cumpriu o seu papel, eclode, e não fica mais nada, só o legado, e muito desse ainda a ser descoberto. Com respeito ao Egito Antigo, mais de 60% do que era o Egito Antigo ainda está debaixo das areias do deserto. É incrível, porque você imaginando tudo que está exposto, quem já foi lá visitar, como eu, muitos outros, não só visitar, como pesquisar, trabalhar, fotos, documentários, filmes, vídeos, livros, etc, 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 todo material vasto, só sobre o Antigo Egito, dos monumentos que ele tem, aquilo ali é 40% do que o Egito tinha. A cada semana se descobre algo novo no Antigo Egito e na China. Isso não vem a público por motivos de estímulo ao turismo e outros motivos mais. Que é interessante a arqueologia, porque se for revelado realmente o que acontece, e do poderio e conhecimento que esses povos tinham, nós temos que mudar totalmente todos os livros de história que nós temos.
Nossa história precisa e, no tempo certo, será recontada da forma correta. Né? Inclusive da influência de nossos irmãos do espaço, aqui. Então, civilizações como a Lemúria, avançadíssimas como a Atlântida, que deixou seu legado aos egípcios, aos que vieram depois, antes dos maias e dos astecas, aos hindus, aos celtas. Conhecimento que os gregos beberam, principalmente dos egípcios, e, consequentemente, os romanos. Enfim, o processo de transição planetária nessas épocas, para esses povos, repito, apesar de intenso, foi, até certo ponto, bem trabalhado. Hoje em dia, o processo de transição ele é muito mais amplo, muito mais profundo, por conta de todos os aspectos aqui mencionados e muitos outros, porque, ao longo do tempo, a humanidade caiu demasiadamente no materialismo. Você precisa provar o tempo todo que você é você, e, se possível, com 3 vias em cartório. Isso nunca precisou existir na história da humanidade. Somente de 150 anos para cá, e nos últimos 40, tem sido um horror nesse aspecto. Tecnologia avançadíssima, que avança cada vez mais. O que adianta isso se a humanidade ainda não tem maturidade para lidar com tecnologia de ponta? Se a humanidade ainda é infantil nesse aspecto. E a tecnologia ela avança avassaladoramente, enquanto a questão ética, moral eu nem falo porque moral é algo relativo. Cada cultura considera uma moralidade diferente da outra. Mas a ética, eu trabalho interno com o coração e com a mente expandida. Muitos estão redescobrindo isso e batizando com outros nomes. Até mesmo colocando como ciência algo que é milenar. Que nós encontramos não só no Rig Veda, como nos tratados de Hermes Trismegistus, ou nas escolas de Ptah, né, dos 42 livros de Thoth, do Egito, onde 2000 anos ou um pouco mais depois, os gregos compilaram e criaram o Kybalion, Corpus Hermeticum, Tábua de Esmeralda. Isso tudo a partir de conhecimentos pré-dinásticos egípcios, vindos da Atlântida, muito antigo. Dependendo da linha de tempo que você considera desse processo todo, nem é tão antigo assim. Mas hoje em dia, como eu disse, dá-se nomes modernos, científicos, a coisas antigas, milenares. Não importa, tudo bem, a questão é colocar isso na prática. Praticar isso. Se aprofundar nisso, retomar o que os antigos já faziam. Então, para esclarecer melhor esse processo de transição planetária que nós estamos passando agora e o que ainda vem por aí, realmente é uma oportunidade para, diante de um sacode que a humanidade já está pedindo há algum tempo, reavaliarmos, principalmente por conta dessa queda ao materialismo intenso que nós vivemos, reavaliarmos nossos valores, nossas prioridades. Esse período de isolamento também serve para isso. Precisamos reconsiderar o que realmente é importante nas nossas vidas, na nossa mente, no nosso caminhar diário. Quem realmente é importante e está ao nosso lado, porque ninguém faz nada sozinho. O que precisamos, unidos, né, aos poucos, de uma forma natural, fazer com que a luz predomine para que alcancemos uma massa crítica futura de transmutação planetária. Isso é um trabalho de gerações, não é para amanhã ou depois de amanhã.
O importante é que o ponto de partida acelerativo foi dado. E o ponto de partida de Gaia do planeta, que não tem nada a ver com o que a humanidade faz com ela, já foi dado independente da vontade da humanidade. Isso. O cronograma cósmico, ele acontece e vai se suceder independente do que você acredite ou não. Eu não acredito em seres de outros planetas. Tá bom, direito seu. Mas os seres de outros planetas não querem nem saber, não estão nem aí se você acredita ou não. Eles vão fazer o que eles têm que fazer e ponto. Não acredito em karma. Tudo bem. Karma, conforme é colocado hoje em dia para a maioria, realmente não é nada disso. Karma é um dos 12 elementos da lei de causa e efeito de Hermes Trismegisto. Ou seja, a coisa é muito mais profunda. Mas você quer acreditar que karma é o que ensinam para você? Tá? Toma lá da cá? Tudo bem. A lei não tem nada a ver com o que você não está nem aí, com o que você acredita ou não. Ou você, obviamente, se comunga realmente com o seu eu interior e com o aspecto cósmico, ou vai ficar se iludindo, acreditando no que a você fala, acreditando no que você, em tudo que você lê, e principalmente nas mensagens que você recebe. Tenha critério, tenha pé no chão, olhos no horizonte e mente no infinito, porque a época que estamos vivendo não é para brincadeira. Não cabem ilusões. Tenho certeza que esse é o legado principal das civilizações antigas. Tá? E principalmente com respeito, só para esclarecer porque é importante, aos yugas, nós vivemos já há bastante tempo no chamado Kali Yuga. São 4 grandes yugas, tá? Formando um grande yuga chamado Dhyana ou Dhyani Yuga. Os 4 ciclos são o Satya Yuga, que é a chamada Era de Ouro, a era que os deuses, os mestres, os anjos estavam aqui convivendo entre nós, estavam aqui com as pessoas, convivendo com a humanidade, transmitindo diretamente às almas preparadas, encarnadas naquela época, os sublimes ensinamentos cósmicos, diretos, sem precisar escrever nada. Até que, ao final desse ciclo de pura luz, a Era Dourada, a Era de Ouro do Satya Yuga, eles se vão prometendo retornar. E a partir daí entramos no Treta Yuga, outro ciclo de uma densidade maior, mas ainda com algo daquela energia de ouro do Satya Yuga, onde aquelas mensagens e aqueles ensinamentos na humanidade, isso dura milhares de anos, ainda reverberam muito naquelas almas que continuam encarnando. E outras que precisam aprender mais começam a encarnar. Até que outro ciclo se faz, paulatinamente, pela densidade que vai se acumulando, e a humanidade entra no Dvapara Yuga. E no Dvapara Yuga, muito mais longe desses ensinamentos, o sacerdócio começa a ocorrer, as religiões começam a aparecer, as dúvidas com respeito àqueles ensinamentos começam a ocorrer, porque o ego e a vaidade começam a aumentar, os rituais aparecem, os homens se apoderam das palavras e dos ensinamentos, e alguns se intitulam sacerdotes, se colocando como únicos intermediários entre o cosmos, entre Deus e o povo. E antes o povo não precisava de nada disso. Se religava naturalmente, cada um. Então, os conceitos caíram a esse ponto de reinventar justamente determinados conhecimentos e passar a escrever muitos deles para que a essência não se perdesse. Até que chegamos no ciclo mais denso, a Era de Ferro. Né? Era de ouro, era de prata, era de bronze e era de ferro,
que é a era do Kali Yuga, da deusa Kali, a deusa da morte, da iniquidade, do terror negro. Existem várias derivações de Kali, e essa Kali representa justamente esses aspectos, que são os aspectos principais comportamentais da humanidade que atravessa o ciclo de Kali Yuga. E nós estamos perto do final do ciclo de Kali Yuga, onde justamente essa densidade se acumula e se concentra muito mais, por conta da futura mudança de ciclo. Tá? Então, eu costumo dizer que um texto de quase 8.000 anos do Rig Veda sobre o Kali Yuga é como se você lesse o jornal de hoje de manhã. É crime, é violência, é inversão de valores, corrupção política, política em si mesma, no sentido da distorção do termo politikos em grego, que se refere à cidadania, e por aí vai. Né? Filho contra pai, pai contra filho, famílias destroçadas, desorientadas ou dispersas, além de outros elementos característicos do Kali Yuga, que a humanidade vivencia e acha que o certo virá errado e o errado virá certo é o correto. Tá? Ou seja, essa transmutação do planeta, que começa já a ocorrer já há algum tempo para a mudança de frequência, tá? Independe da mudança de frequência da maioria das pessoas, o que é realmente muito complicado, muito difícil, não impossível. Mas como já começamos, é uma condição sine qua non, nós, aqueles que têm uma consciência por uma quilometragem de estudo e de prática um pouco maior, não só continuar nisso, mas servir de exemplo, tá? E passar adiante justamente o trabalho na frequência alta, nas vibrações altas do amor, da compaixão, do altruísmo, da determinação, da coragem, da força positiva. E isso não quer dizer que tenhamos que ser poliana, muito pelo contrário. Para trabalhar na luz é preciso muita coragem, porque os seres negativos que atuam no momento para que esse trabalho na luz e essa eclosão planetária não aconteça, é preciso que sejam enviados de volta aos seus devidos lugares. E o guerreiro da luz não hesita em fazer isso. Tá? Bom, nós não temos muito tempo. Eu estou aberto a perguntas. Com o maior prazer. Espero preencher as expectativas de todos. E algo muito importante. O que eu digo, o que eu disser, o que eu tenho dito, não significa absolutamente a verdade absoluta. Não significa que eu seja dono da verdade. Eu tenho, sim, uma quilometragem de estudo, prática e conhecimento. E eu, em meus cursos, participações em congressos, minhas atividades, a maior parte do que eu falo vem também, principalmente, de experiência própria. Mas isso não quer dizer, repito, que eu seja dono da verdade. E isso não quer dizer, repito, que vocês tenham que acreditar em mim ou em quem quer que seja, no que quer que esteja escrito, no que quer que vocês tenham ouvido, seja daqui, seja do outro lado. Tenham seu critério, seu estudo, se aprofundem, ouçam e sigam a sua intuição, o seu coração, a sua mente abstrata, expandida. Tenham as suas experiências e práticas para, assim, ter condições e fundamentos de abarcar aquele conhecimento. Que bata em seu coração com uma verdade, tá? Pela experiência própria, pelo estudo próprio, que pode ter um gatilho aqui, com o que eu estou falando e com o que outras pessoas falam.
tá? Mas tenha a sua própria experiência. Não interessa se está certa ou se está errada, mas você foi lá e fez. Continue fazendo. Um grande abraço para vocês. Estou aqui disposto a perguntas. Falo isso porque ir a campo é difícil. É muito fácil. Muito. Ficar quadrada na frente do Dr. Google, criticando os outros. Não concordou? Direito seu. Mas, antes de criticar, veja se você pode ir lá e fazer melhor. Exatamente. Desculpem. Mas... Não, tá maravilhoso, Paulo. Maravilhoso. Eu acho que só do que você falou a gente seguiria aqui até amanhã. Tá excelente. Ó, mandar um abraço aqui pro pessoal que já está seguindo a gente aqui. Ana Virgília, Luiz Eduardo, Cecília José, o Walter, que é do Nova Gaia, diretoria também. Bem, Walter. Isso, a Jaque. Regina também, da diretoria aí também. Ó, Marco Petit, o Petit te mandando um grande abraço aí, ó. Petit é um irmão meu de quase 30 anos. Desculpe revelar a idade, Petit. Agora, essa semana, procurem, felicitem-no, que ele merece. Esse aí vai a campo mesmo, esse é pesquisador mesmo, e não só é um grande ufólogo, o maior do Brasil, na minha opinião, embora eu seja suspeito, mas realmente é uma excelente, grande pessoa. Valeu, irmão. Tudo de bom para você. A Olímpio também, aí te mandando um grande abraço. Querido Olímpio, esse aí é um irmão templário de muito tempo, muitas saudades de você, dos nossos seminários presenciais que vão retornar. Muito obrigado aí pelo carinho. Isso aí. Vamos abrir as perguntas agora aqui, tá, Paulo? A gente vai colocando aqui e vai discutindo, debatendo um pouco. A pergunta do Fernando Rezende. Eu acho que ele está se referindo a lá atrás, né? Quando você começou a explanar a respeito da civilização egípcia, como que ela está adormecida? Quando você começou a explanar lá. Muita gente. O Fernando, como é que vai, querido? Tudo bem? A civilização egípcia, como muitas outras, é considerada extinta. Mas se é um lugar onde até você, como turista, pode tropeçar num achado arqueológico, e como 60% ou mais do Antigo Egito ainda está escondido debaixo da areia, e tem muita informação e conhecimento ainda para nos trazer, é evidente que essa civilização não morreu. Tá? Ou seja, ela está, vamos dizer, extinta no sentido do seu dia a dia, da sua prática, principalmente da sua etnia, como nós vemos nos murais, na pele vermelho, pó de tijolo que eles tinham, era um moreno diferente. Enfim, tudo bem. Agora, na sua verdadeira essência, que muito ainda está para ser descoberto, principalmente no que talvez já tenha sido descoberto relativa às mensagens de Edgar Cayce, né, que mudam todo o processo da humanidade, revelação da Atlântida, etc. Isso aí, muito mais, provam, pelo menos para mim e para alguns outros estudiosos, que o Egito está adormecido, está longe, está morto, o Antigo Egito. É claro que a luz, no sentido de núcleo social de uma civilização, ela migra e saiu do Egito. A bola da vez é aqui o Brasil, já há muito tempo. Tá? Tanto que no livro, eu não sei se isso consta realmente desse livro, mas muita coisa consta desse livro. Eu não sei do Chico? Do Chico Xavier sobre... Brasil, coração do mundo, pátria do evangelho? Isso, que muitos elementos, se não foi nesse livro, foi em experiências de regressão. Não, nesse livro fala disso. Fala sobre a encarnação de muitos elementos do Antigo Egito, especialmente da 18ª dinastia egípcia, aqui no Brasil. Eu fiz, como você sabe, um trabalho particular quando eu estive lá no Egito, ancorando energias dali aqui.
no Brasil, trazendo material de lá. Não só elementos do Antigo Egito, como tem muita gente da Revolução Francesa encarnada aqui no Brasil. Então, a bola da vez é aqui. Agora, o Egito está adormecido devido à essência dele e aos conhecimentos que ele ainda tem escondido. Vamos para outra pergunta do Rogério agora. Oi, Rogério, tudo bem? Qual é o trabalho importante que temos que fazer a nível espiritual? O que você já normalmente faz? Procurar ser coerente com o que você acredita, com a sua fé e com o seu cotidiano, com o seu dia a dia. O importante é esse alinhamento energético. Qualquer trabalho espiritual é importante, desde que seja feito com amor, com compartilhamento, sem egoísmo, sem ego, né? O ego não se elimina, ele é necessário, apenas você vai determinar quem é que manda, se é você ou se é o ego. Né? Mas qualquer trabalho espiritual que você exercer dentro da sua fé é importantíssimo. Importante é manter a frequência alta e se ligar justamente no objeto da sua fé, manter essa conexão o mais tempo possível, da melhor maneira possível. O que eu acho mais importante nesse processo todo, e isso é geral, independente de ser espiritual ou não. Uma coisa que Platão aprendeu no Egito antigo com os sacerdotes, que são chamados 3 níveis platônicos, tá? Ou 3 níveis de alma básica, tá? Que é chamada, aqui em cima, a alma que pensa, aqui no coração, a alma que sente, e no baixo ventre, a alma que faz. Isso é o mais difícil e o principal. Você conseguindo alinhar isso aí, acabou, você não precisa de mais nada. Isso é ligado também à energia dos chakras? Os chakras são uma consequência disso. Uma consequência disso. Bom, é claro, porque não adianta você trabalhar os chakras, tá? Se você não tiver essa postura. Trabalhar os chakras vai facilitar que você chegue a essa postura, mas não é uma condição para que você chegue. Agora, essa postura faz com que o trabalho com o chakra seja muito melhor, rápido e eficiente. O que é trabalhar esses 3 níveis de alma? Né? É alinhar. O que isso significa? A maioria das pessoas faz o contrário disso. Pensa uma coisa, sente outra e faz outra. Aí, não tem santo que ajude. Não tem chakra que abra, não tem como você assimilar, entender e fixar aqui e aqui, no cardíaco e no coronário, no frontal e coronário, qualquer mensagem, qualquer legado, qualquer insight, qualquer coisa. Que vai ficar como um flash. Não vai ser uma constante na sua vida. Enquanto você pensar uma coisa, eu até coloco mais uma alma aí. Falar outra, sentir outra e fazer outra. Não há santo que aguente. Verdade. Mas vai estar fazendo isso o tempo inteiro, esses milênios todos. Isso dá muito trabalho. Se fosse fácil, não tinha graça. Se fosse fácil, todo mundo já seria mestre. É a única maneira de você evoluir, de passar. Não, mas é uma das principais. E todas elas dão trabalho. Não queira receita de bolo. Todas dão trabalho. Isso faz parte do nosso contexto evolutivo aqui, né? Sempre, claro. Trabalho e esforço geram luz. Na Kabbalah, existe um termo e um estudo que se faz dentro da Kabbalah, tá? Sobre a importância, né, de você receber algo sem ter tido aquele mérito, sem ter tido o esforço necessário para alcançar aquilo. Em alguma hora aquilo vai afetar a sua alma. Não vai ser bom, tanto que o termo é chamado pão da vergonha. Quando você experimenta algo
alguma benesse, algo positivo, sem ter tido devido esforço, devido mérito, você não dá o valor devido. Você vai passar uma hora ou outra pelo pão da vergonha. Não tem milagre nesse sentido. Existe todo o encadeamento. E espiritual também obedece, como eu falei, regras. Né? Existe todo um processo que exige algo do nosso campo físico em termos de ação, em termos de esforço. Por quê? Porque estamos encarnados aqui. Nós temos os outros corpos, acesso a outras dimensões, sim, mas ainda estamos encarnados aqui, nessa escola, onde precisamos nos esforçar para conseguir qualquer coisa. E lembrem-se, o plano físico é tão divino como qualquer outro, senão Deus não tinha criado. E não tinha colocado isso como um campo de experimentação. Sim. Eu lembrei a respeito do que você disse aí, Paulo, sobre essa ligação nossa com a divindade. Chame como for, como universo de bem maior. Sim. Os indianos, né, eles têm uma ligação, movimentos, né, de ação para a limpeza do canal central, através de uma técnica que chama Antakarana, né? O Antakarana, ele liga os pontos, a mônada e ao eu sou. Liga o ternário superior ao quaternário inferior. Exatamente, através dos nossos pontos energéticos. E várias maneiras de se fazer isso ao longo das civilizações foram mostradas, né? Então, acho que chegou a hora da gente se introspectar, entender o que está acontecendo com a gente e realmente o que essas forças divinas, de um plano divino superior, querem mostrar para a gente com isso. Exatamente, é por aí mesmo. Né? Cada um no seu ritmo, cada um a seu tempo, mas o importante é começar, é fazer. Vamos ver a Arminda aí, ó. Aula Vital, é possível haver artefatos egípcios ocultos sobre as areias do deserto? Não, não é possível, não, é fato. Não existe possibilidade. Isso aí é fato, isso aí é real, como eu disse, sem exagero, não foi figura de linguagem. O governo egípcio, a toda semana, descobre um artefato importante. A cada 3 semanas, uma pirâmide nova é descoberta. Para vocês terem uma ideia, há uns 15, 20 anos atrás, mais ou menos, na cidade de Al-Rim, no Médio Egito, que é uma região onde se considerava não haver nenhuma construção do Antigo Egito de relevância, tá? Eles começaram a fazer escavações para construir uma nova sede para os Correios, que a sede era bem antiga e só tinha 3 andares ou 4, e um shopping. Tá? Eles tiveram que parar as escavações dos Correios e do shopping, porque eles descobriram um pedestal com um pé e uma canela até quase o joelho. Depois descobriram outro pedestal com um pé e uma canela até o joelho. Então, todas as equipes do Cairo foram lá pesquisar e são 2 pés esquerdos dentro das escavações, debaixo da areia. 2 pés esquerdos. Significa que são 2 estátuas, não uma. Né? Porque foram achados 2 pés esquerdos. Agora estão procurando 2 pés direitos. Viram, pelo estudo, que eram estátuas que ladeavam os pilonos de um grande templo. Tá? E no pedestal, viram um templo ou um palácio. E no pedestal estava escrito o cartucho de Ramsés II. Ramsés o Grande. Filho de Seti I, neto de Ramsés I. Muito bem. Pelo tamanho do achado, eles fizeram a escala do tamanho original da estátua. 60 metros de altura, cada estátua. Lembrando, o Cristo Redentor aqui no Rio de Janeiro tem 38 metros.
60 metros era a estátua do faraó, Ramsés II. 2. E foi encontrado o pedestal. Estão procurando o resto agora. A cidade está fechada até hoje, porque eles descobriram restos do palácio. Nossa Senhora. Por que a cidade está fechada até hoje? Porque eles não sabem o que fazer com o palácio. Porque, sem exagero, o palácio está no subterrâneo, está debaixo da areia. O palácio é do tamanho, quase o tamanho da cidade toda. Eles teriam que desapropriar a cidade inteira, evacuar a cidade inteira e riscar a cidade do mapa para poder colocar o palácio para cima e estudar. Esse é o Antigo Egito. Então, não são só artefatos que são encontrados na areia, não. Muito mais coisa. Entendi. Vamos lá, outra aqui, ó, da Jaque. O que pode nos dizer sobre o Vaticano no processo de transição? Você quer que eu ponha a mão em vespeiro, menino? eu achei que essa pergunta é botar a mão no vespeiro mesmo, grande. Tudo aquilo que você está pensando e muito mais, tá? A começar pelas profecias de São Malaquias sobre os papas, que ele nunca errou. Agora eu vou querer saber, hein? Agora eu vou querer saber. A suspeita saída de Bento XVI. Bento XVI sai depois que afirma categoricamente o que a Igreja Católica Apostólica Romana sempre negou e sempre estudou tão bem ou melhor que os Estados Unidos, quando Bento XVI afirma, na verdade, reafirma as palavras do astrônomo-chefe do Observatório do Vaticano, o cardeal, que eu não me lembro o nome, agora desculpem, em que ele diz que UFO existe, e extraterrestre existe, e Bento XVI ainda complementou, eles também são filhos de Deus. O que ele quis dizer com isso? Olha, pessoal, nós sabemos disso, eles existem, sabemos o que fazer, estamos cientes, tenham fé. Nas entrelinhas, Bento XVI falou isso. Logo depois ele pula fora, quando ele também ia mexer de uma forma mais profunda no terceiro segredo de Fátima, onde muitas pesquisas, principalmente em Portugal, praticamente comprovam que aquilo ali foi um fenômeno OVNI. Tanto que existem livros, eu vou até dar a dica de um aqui, em Portugal, de pesquisadores sérios, inclusive ligados à igreja, falando sobre isso. Documentados. Um desses livros é da falecida e saudosa Fina da Armada e Joaquim Fernandes. O título não é nada sugestivo. O título é Intervenção Extraterrestre em Fátima. É o título do livro. Nada sugestivo. Fora a troca que o Vaticano fez da verdadeira irmã Lúcia para a falsa. Pesquisem isso que vocês vão saber. Tá? E o contexto do Papa atual, bom, enfim, deixa as coisas acontecerem. Tá? Deixa acontecer. Vamos que a gente tem bastante pergunta para responder. A galera está adorando aqui, viu? Olá. Paulo. Bem. Fala, Luiz Carlos, tudo bem contigo? Boa noite para você também. As pirâmides do Egito são grandes usinas de força? Sim. Podemos dizer que tem mais ou menos 40 mil anos? Pode ser. Pode ser. Não tem como afirmar a idade das pirâmides. Não tem. A gente tem como afirmar, sim, afirmar que está errado ou não está completamente certo a teoria que nos chama de imbecil, né, dos egiptólogos até hoje, sobre a construção das pirâmides. A teoria até hoje vigente sobre a construção das pirâmides, defendida pelos egiptólogos, é nos chamar de idiotas. Então, o que nós podemos considerar é que elas não foram construídas do jeito que eles afirmam. Como foram, eu particularmente não sei. Gostaria muito de saber. Tem gente que diz que sabe, mas ótimo para eles. Eu sei que estive lá, estudei minuciosamente,
além de pesquisar isso já há muitos anos. Tem várias teorias, óbvio, nenhuma que comprove, tá? Mas o que a gente pode dizer é que as pirâmides são muito mais antigas, não foram construídas pelo faraó Rufo em 2500 a.C., tá? São muito mais antigas, de 12 mil anos para trás, pelo que já foi descoberto pelos cientistas Robert Bauval e Adrian Gilbert, na chamada Conexão Orion. Agora, 40 mil? Pode ser. Pode ser. Por que não? Por que não? Tem tantas perguntas que o pessoal... por que existe extraterrestre? Existe? Tem gente que ainda faz essa pergunta. E por que eles não podem existir? Por que não? A ausência de evidência não é evidência de ausência. Fala, Alexandre. Esse aí, rapaz... Esse aí é um eterno. Esse esteve aqui junto comigo numa experiência fantástica. E uma pessoa nobilíssima. Fala, Alexandre. Boa noite para você também. Minha opinião, que está faltando para essa humanidade, para que haja uma reintegração com os irmãos das estrelas e como podem as pessoas comuns ajudarem nesse processo. Os amigos estelares falam algo sobre isso. Olha, os amigos estelares falam que a gente sempre fala, né? Não é preciso ter conhecimento ou ser letrado para isso. Tem muito analfabeto aí no interior da roça que está muito mais preparado e conhece muito mais do que a gente, né? Agora, conhecimento na fase atual, aliado a isso, alavanca mais e melhor. Agora, precisamos ter o cuidado que o conhecimento também, ele leva a tentação, por outro lado, para a soberba, do ego, e você se considerar melhor do que os outros, enfim, não é nada disso. Você precisa ter, como Cristo disse, aquele espírito de criança para que a coisa aconteça, mesmo com conhecimento. É a história que a gente conta na Cabala. Menino, a menina, a criança pede uma bicicleta para o papai e para a mamãe no Natal. E pronto. Ela tem certeza que vai receber. Na inocência dela, não passa pela mente dela qualquer impossibilidade do pai ou da mãe em dar aquela bicicleta. Ela não entende ainda muito bem qualquer questão obstaculizante que os pais possam ter em dar aquele presente. Para ela, o presente está ganho. Ela só vai esperar por aquilo. Ela tem a certeza naquela inocência interna dela de criança que não existe motivo para não ganhar o presente. É assim que você tem que rezar, tem que orar, mantralizar, pedir, se integrar ao seu eu superior, seu eu interior, ao objeto da sua fé, às suas mensagens, com essa essência de criança, na certeza que você é um ser cósmico e não tem motivo para você não receber. E se não recebe, é porque está sendo preparado algo melhor para você. É com esse espírito que a gente tem que agir. Independente dos irmãos das estrelas falarem isso ou não, e é muito disso que eles falam também. Agora, por que a humanidade ainda não chegou nesse ponto? O que está faltando pela humanidade, e no que eu acho isso? Desculpe, vergonha na cara. É bem por aí. A pergunta agora do Nova Gaia. Pega seu medo, enfia no saco e vai em frente. Não olhe para trás. Qual o livro do dilúvio que relata melhor que a Bíblia? Epopeia de Gilgamesh. Epopeia de Gilgamesh. Vou colocar aqui para ficar nos comentários e todo mundo vai ver. Epopeia. Sagrado, a escritura sagrada dos antigos assírios e sumérios. Gilgamesh foi um herói épico dos assírios, tá? E ele descreve na sua epopeia, né, no seu tratado épico, seu escrito sagrado, detalhes sobre o dilúvio, tá, que a própria Bíblia não descreve. Certo. Excelente. Vamos pegar outra aqui.
Paulo, aqui, ó, a Jaque colocando você de novo numa resposta legal, Paulo. Valeu, Jaque. Gostei de você, hein? Valeu. A Jaque já trabalha na comunidade, no Encontro Fraterno, junto com a gente, é uma grande parceira do Nova Gaia desde a fundação. Sim, um beijo. É isso aí que estimula, o certo é esse, criar polêmica. Já vi que ela gosta a milanesa bem passada, mas tudo bem. Vamos lá. Pode ser a vinda de Jesus anunciado pelo anjo Gabriel, uma intervenção extraterrestre? Olha, Jaqueline e a todos, eu particularmente considero o termo extraterrestre obsoleto. Eu evito usar. Eu uso mais de forma entendível e didática. Tá? Eu acho que no momento atual já não cabe o termo extraterrestre. Tá? Mesmo tendo contradições e obstáculos na ufologia oficial, né, do Brasil, né, que de uma forma ou outra estou engajado e já participei dos congressos relativos a isso, tem alguns, assim como eu, que já não consideram esse termo. Muito bem. Existe todo um processo envolvido a nível cósmico, tá? Relativo ao que encontramos na teosofia, do logo solar do nosso sistema planetário e, obviamente, de atuações com autorização do logo solar de outras civilizações, de outras estrelas aqui, num processo avatárico. Isso pode realmente ocorrer. No caso de Jesus, existe justamente elementos, inclusive na arte sacra, que mostram ou sugerem realmente alguma força de provável origem tecnológica e de comportamento avançado de uma sociedade muito avançada, inserida no contexto avatárico, onde até a própria figura de Jesus e a manifestação do Cristo estejam envolvidas com esse cronograma cósmico, que infelizmente nós chamamos de religião e de espiritualidade por falta de um termo mais adequado. Tá? A palavra intervenção não é adequada, no caso da tua pergunta. Não existe uma intervenção extraterrestre. Eles intervêm, sim, juntamente com um comum acordo, uma comunhão com o governo oculto do planeta, no caso a Grande Fraternidade Branca Universal, em último caso, o que tem ocorrido já de uns 30 anos para cá, não, de mais, uns 50 anos para cá, é o avistamento e a manifestação deles em áreas de reserva nuclear, ogivas nuclear, mísseis no mundo inteiro, mostrando que tem capacidade para intervir, sim, em alguns deslizes da humanidade que comprometa algum equilíbrio no sistema todo. Tá? Lembrando que esses seres, eles cumprem um cronograma de trabalho. Eles não vêm aqui para ajudar, no sentido missionário que muita gente entende, e muito menos para baixar a luz sólida para resgatar A, B, C ou um monte de escolhidos para as suas naves numa evacuação. Isso não é por aí. Tá? Essa aí, Paulo, essa é minha, hein? Eu fiquei muito curioso a respeito desse assunto dos elementos. Então, fala um pouco para a gente mais sobre esse ciclo de transição pelos elementos. Você disse que um vinha pela água e agora o próximo, consequentemente, seria o do fogo. Essa questão cíclica de reformulação do planeta, tá? Onde vai predominar nessa reformulação, lembrando que a Terra é um ser vivo, é Gaia. Né? Então, ela passa, obviamente, por processos de reformulação, de uma reengenharia sideral na sua própria evolução. Sim. Tá? No burilamento das suas frequências.
Isso, obviamente, vai ser trabalhado nos principais não, nos tátuas de origem solar, que são a matéria-prima dos elementos. Vão ser trabalhados os tátuas do éter, o tátua do fogo, o tátua do ar, o tátua da água, o tátua da terra, respectivamente. O Akash, o Tejas, o Vayu, Apas e Prithvi. Esses reestruturam, obviamente, os elementos. Então, os tátuas é o que faz os elementos serem eles mesmos. E essa reestruturação ocorre, obviamente, dentro dos elementos da Terra, no vulcanismo pelo fogo, nos terremotos pela terra, né? Nos tsunamis e maremotos pela água e nos tornados e furacões pelo ar. Obviamente que os elementos estão interligados, um vai provocar a ação do outro e do outro. Só que no momento de transição, um desses elementos nessa reestruturação predomina. Isso é uma questão de eclosão planetária, isso é normal. E agora, o que é agora dessa próxima é o fogo. Pelo ciclo vigente, sim. Como se dará esse fogo, não se sabe. Tá? Por quê? Porque nosso corpo biológico, melhor dizendo, feito do pó, retornando ao pó, tem todos os elementos da tabela periódica. Nós temos os tátuas funcionando dentro da gente. Nós temos terra, fogo, ar e água dependendo da gente. Você vai lá nos tratados hindus, nos tratados egípcios, explica isso. Pessoas que têm uma predominância maior de fogo, uma carência maior de fogo e de terra, de água, de ar, precisa reequilibrar isso, e tem tratamentos ayurvédicos justamente para isso, etc. E tal, esse conhecimento milenar. Isso aí é algo da natureza humana. E, obviamente, o que acontece no Sol acontece no planeta, o que acontece no planeta acontece no ser humano e em toda a vida aqui, monádica, que experimenta justamente o que precisa ser experimentado para a sua evolução, seja no reino mineral, no vegetal, no animal e no homem. Então, a ação dos 4 elementos vai, obviamente, ser trabalhada nisso aí. Então, a eclosão do homem pelo fogo, a eclosão da terra a partir do fogo, que é o próximo elemento dentro desse ciclo, nós temos um círculo de fogo do Pacífico, onde você tem o Mauna Kea e o Kilauea no Havaí, como o chefe pai e o chefe mãe de todo o ciclo de fogo, tá? E o filho, que é o Anak Krakatoa, quando derem sinal de vida para valer, esse círculo todo acende, como rastilho de pólvora. Tá? Consequentemente, pode ter tsunami, pode ter terremoto, etc., mas é a partir do fogo que isso começa. Dentro do aspecto atual da transição planetária natural, que já ocorreu antes várias vezes e faz parte da vida evolutiva do planeta isso. Não é porque o homem está atuando, é porque as energias estão assim, e é porque a transição planetária... Não, essa transição planetária é algo natural dentro do esquema evolutivo da Terra, do planeta, e o homem pode responder por isso. Dentro dessa eclosão por fogo, por exemplo, ou o homem aprende a trabalhar com o seu fogo, com a sua energia Kundalini, de uma forma consciente e plena, e aceitar e trabalhar o que a energia Kundalini eclodida provoca no organismo, né? E a abertura de canais de consciência, abertura de chakras, etc. Ou vamos ter esse processo pelo fogo mais sofrido, se não tivermos, obviamente, uma visão estreita e material desse processo. Eu vou pegar um gancho, na verdade... Mando das coisas e começar a proagir. Né? Tá. Então, a transição pelos elementos, ela é supernatural. É um processo natural. Tá? Assim como é o processo natural do ser humano. Nós estamos na última sub-raça da 5ª raça. Isso. Então, nós estamos, cada raça planetária tem 7 sub-raças. Começamos na Hiperbórea,
passamos na segunda gondoniana, a terceira lemuriana, a quarta atlante, e a quinta é a nossa raça ária, ou raça ariana. Na última sub-raça, na sétima, adentrando lentamente no Homo cósmicos, na primeira sub-raça da sexta raça, que onde ocorre já a reeclosão desses processos que hoje consideramos parapsíquicos, mas que são fisiológicos. Abertura de chakras, consciência, etc., é o que já está vindo por aí, né? Então, viemos também evoluindo dentro do nosso corpo biológico, físico, passando pelos elementos. Qual o elemento predominante hoje no corpo humano? É o elemento predominante no planeta. O planeta tem 3/4 de água. O nosso corpo também, 70% do nosso corpo físico, biológico, é de água. Evolutivamente, teremos a predominância do nosso corpo, já numa vibração superior, do ar. E os próprios tratados da eubiose falam isso, que o nosso processo evolutivo, mais lá para frente, será a dominação, inclusive tecnológica, total do ar. Esse tipo de coisa que precisamos fundamentar para poder entender, compreender e trabalhar melhor o que é recebido em termos de mensagem, canalização, etc. e tal. Sim. Olha esse aí, Paulo. Tem algum livro ou escrito que podemos buscar sobre os yugas? Existem livros sobre a Índia Antiga, existem os tratados da Blavatsky, Doutrina Secreta, por exemplo, e as próprias traduções do próprio Rig Veda. E a respeito do último tratado, né, da última forma dos yugas agora, que eu esqueci o nome que você falou? Kali Yuga. Kali Yuga. Eu fiz um ponto. Era de Kali. Era de Kali, né? Tem muita gente perguntando, se questionando assim, né? Parece que está caindo a ficha agora, que há 5 anos atrás veio um documentário que abriu a mente de bastante gente sobre a ufologia, que foi a Data Limite, lá, com o Posati, todo mundo, você também fez parte do círculo também e tal. E aí, muitos questionamentos, inclusive, vieram aqui para a palestra, para a live nossa, falando, olha, realmente a gente chegou numa era que precisa de transformação, e ele falou isso em 37, já falava disso. Não é? E que somente se nós nos melhorarmos como pessoas, nos melhorarmos na frequência do planeta onde nós estamos aqui agora, nós viveríamos uma era de ouro, onde nos reintegraríamos à família cósmica, né? Eu queria que você fizesse um contraponto com os yugas aí, o que essas tradições vêm falando a respeito disso também. É muito simples. O panorama que eu descrevi dos yugas e do Kali Yuga, eles acontecem devido à baixa vibração e à alta vibração de um determinado yuga, como a era de ouro ou a era de Kali. A vibração densa ou a vibração alta, ela não escolhe acontecimentos ou comportamentos. Ela simplesmente existe. É como uma corrente elétrica. Tá? Ela está aí. A corrente elétrica está na tua casa. Você é que vai plugar ali na corrente elétrica a tomada da sua luminária, do seu celular, da sua bateria, da sua televisão, etc. Você vai escolher o que você vai plugar ali. A energia está ali. A corrente está ali. Algumas correntes estão em 110, outras estão em 220. Existem correntes, obviamente. A questão não é a corrente, não é a voltagem, é a amperagem que dá choque. Então, nós temos essas variações, mas a corrente, a energia está aí. A corrente elétrica na tua casa não vai determinar o que você vai ligar na tomada. Você que vai escolher o que você vai ligar na tomada. Energia não tem sexo. Energia, o universo é energia.
O que determina as diferenciações são as frequências vibratórias, vibracionais de uma mesma energia. Como Einstein já disse, né? Matéria é energia densificada. Se é densa a energia, uma frequência de vibração mais baixa, pum, você tem elemento material. Tá? Quanto mais sutil a frequência, você coloca aquela energia num outro estado, em que até foge do campo físico. Então, energia não tem sexo. Ou seja, os yugas, eles vão funcionar daquele jeito. Agora, a humanidade é que vai ter uma reação de acordo com a sua bagagem evolutiva consciencial relativa àquela energia. Então, se a humanidade, vamos dizer assim, é sem vergonha, ela vai apanhar um bocado num Kali Yuga, como está acontecendo. Que não consegue enxergar o óbvio, está adormecida, não desperta. Então, a humanidade não está adormecida porque está no Kali Yuga, embora o Kali Yuga estimule isso. Tá? A humanidade experimenta reveses no Kali Yuga, tá? Porque está adormecida, porque não sabe como lidar com essa energia densa. E cai na armadilha do Kali Yuga. A gente cai em armadilha o tempo todo. E, ao mesmo tempo, Deus nos dá a oportunidade o tempo todo de sair dela. A maioria não quer sair. Muitos gostam de ser vítima. Está perdendo seu tempo. Um precioso tempo. Então, a questão dos yugas está em torno disso. Né? Quando você entende o que acontece, você transforma o seu karma em dharma. Vira dever cósmico de passar por aquela situação de uma forma consciente, o mais equilibrada possível, e isso até o leão dominação tem outro caminho, né? Em vez de você ficar se iludindo. Então você vai passar pelo fogo se queimando o menos possível. E sem precisar vivenciar isso de novo em outras vidas. Porque você acordou, aprendeu e não repete o erro. Tá? Isso é a nível alma, para passar para o inconsciente e você agir no consciente com respeito a isso. E volto a dizer, isso é difícil? Tá caramba! Mas é um trabalho árduo, diário, se você quiser sair dessa. Né? Porque tudo é uma questão de escolha. Você poderia estar fazendo qualquer outra coisa agora, em vez de estar assistindo essa live. Você escolheu assistir essa live por quê? Algum motivo tem, nada é por acaso. Tudo tem um propósito. Você foi levado a vir aqui, alguém te trouxe aqui, ou você achou interessante, ou você está curioso, ou você quer zoar, acha que isso tudo é bobagem. Ótimo, o importante é que você está aqui. Tá? Então, de acordo com a escolha individual ou coletiva, você vai acessar uma linha de tempo favorável ou não. Não se iludam. Eu vou falar uma coisa aqui bem polêmica. Tem muito espírita que vai me xingar, mas tudo bem. O tempo não é uma linha linear. Isso a física quântica já provou. Não é mesmo. O tempo é uma rede. N filamentos dessa rede, cada filamento é uma linha espaço-temporal diferente. Cada atitude que você tem, escolha que você tem, você vai acessar uma outra realidade. Nós não percebemos isso porque estamos inseridos no contexto. É a mesma coisa que você olhar para o horizonte, né? E, vamos dizer, quando você sai da galáxia, você vai ver que a nossa galáxia é um disco, é uma espiral. Por que nós não conseguimos ver isso? Porque nós estamos dentro dela. Né? Nós estamos dentro d'água, mergulhados num lago. Para nós é só água. A gente não consegue ver o contorno do lago. Por quê? Nós estamos dentro da água. Né? Então, quem viveu dentro da água a vida inteira não sabe o que é seco. Se não sabe o que é seco, como é que ela vai explicar o que é molhado? É preciso sair da água para ver o contexto todo. Tá?
Então, no sentido individual ou coletivo, nós acessamos linhas de tempo diferenciadas, onde o final é mais feliz ou não. Que linha de tempo a humanidade vai acessar? Depende da probabilidade. A linha de tempo que você acessou é sua. Pode estar consonante com o todo ou não. Exatamente. Vamos. Fale um pouco mais sobre as pestes que aterrorizaram o Egito e se poderiam, segundo algum escrito, retornar de outra forma. A peste sempre teve na história da humanidade. As pragas do Egito elas foram utilizadas de várias formas. A história do Êxodo, na verdade, é muito mal contada, muita coisa aconteceu ali que não está na Bíblia e que, enfim, muito estudo precisa ser feito a respeito disso. As sociedades secretas têm, obviamente, uma história bem interessante e diferenciada sobre isso tudo, porque se você considerar, primeiro, uma coisa, aliás, de 3 coisas, vamos considerar. Primeiro, os judeus, eles viveram 400 anos no Egito. Quando eles entraram no Egito a partir de José, o Egito já era uma civilização milenar. Pronta. Tinham muito conhecimento e recurso científico e filosófico. Então é impossível uma civilização como aquela realizar coisas que estão descritas por aí que o pessoal acredita. Segundo, uma dessas coisas é a escravidão. Já foi comprovado cientificamente, por A mais B, que o povo egípcio não escravizava ninguém. Essa história de outros povos, principalmente judeu, ficar carregando pedra e arrastando aquelas cordas, puxando monumentos, isso nunca existiu. Isso está provado, não sei o que estou falando, está provado cientificamente. E tem muita gente que insiste nisso. Até filmes. Devia ser proibido produzir filmes ou documentários que falem sobre isso, que mencionem isso, porque isso já é cientificamente superado. Tá? Existia, sim, uma escravidão no Egito, entre aspas, de culto. Mas chicote, trabalho forçado, física, tortura, não existia. Até mesmo entre os judeus na época de Cristo, entre eles existiam escravos, existiam servos. Entre os próprios judeus. Os gregos, os romanos, então, o povo egípcio não fazia escravo. Então, esse é outro ponto. Então, o processo do êxodo ele precisa ser recolocado, tá? Inclusive com respeito às pragas. Muito daquilo ali, inclusive o que está na Torá, que é o Velho Testamento, está em código. Todo escrito sagrado ele precisa ser muito bem estudado. Por exemplo, a Bíblia, existem trechos ou livros que são narrativas, ou seja, o cara escreveu o que ele viu, tá? Com a nave de Ezequiel, de Elias. Tem escritos ou passagens que são parábolas e metáforas, e tem passagens, muitas delas, que são códigos numéricos gemátricos. Se estuda gematria ou gematria na Kabbalah, onde cada letra corresponde a um número, o somatório dos números de uma palavra dá um X, e assim por diante, e cada número, cada palavra tem um significado oculto, tá? Que é bem diferente da interpretação literal do texto. Então, ter muito cuidado numa pesquisa, uma leitura de uma escritura sagrada. Né? Sim. Então, dentro desse contexto, nós vemos que, possivelmente, as pragas têm um processo lógico que começou lá no Lago Vitória, bem ao sul do Sudão, já na África Média, né? E que provocaram, por sua vez, uma reação em cadeia. Isso é um estudo científico. O que realmente ocorreu e o simbolismo disso não se sabe. Tá? Mas algo ocorreu que foi relevante no processo.
E praga por praga, quantas tivemos na humanidade? Né? Agora, tem muita coisa que é orquestrada. E tem muita coisa que, além de orquestrada ou não orquestrada, se aproveita daquela situação para realizar determinados interesses. Isso não é de agora, isso sempre existiu. Entendi. Agora, nós temos condição de dar um basta nisso. Temos essa oportunidade atual de dar um basta nisso. É só querer. Tá? Focar na luz e agir. Para que as coisas aconteçam no campo físico, espiritual, mental, não interessa. Temos que ter atitude. Só rezar não basta. Só mentalizar não basta. Só bater ponto no terreiro não basta. No momento atual, existe muito mais de cada um. Do seu modo, como os mestres, ou os seres, ou Deus, ou seja lá o que for, orientarem e te conduzirem, vai lá e faça. Sem medo. Mas haja, né? A ação. Que vai fazer um bem danado. Tá? Porque nós nunca tivemos na história da humanidade uma oportunidade a nível coletivo de uma ação para a luz como temos agora. Verdade. Então, saia da toca. Não interessa o que for, né? Nem que seja só dar um copinho d'água para um doente, ou ficar em casa só orando, não interessa, mas faça. É verdade. Me lembro de uma passagem, se você, Vini, me permite. Claro, fica à vontade. De um filme, tá? Eu gosto muito, que fala sobre essas coisas de uma forma velada, duas grandes sagas, que é do Star Wars, por incrível que pareça, e do Senhor dos Anéis. Então tem um filme, tem os 3 filmes do Senhor dos Anéis e tem os 3 filmes dos Hobbits. O primeiro filme, O Hobbit, uma jornada inesperada, tem uma cena, para quem viu o filme vai se lembrar, do Gandalf, ainda com o Mago Cinzento, conversando com a mestra élfica Galadriel. É uma cena lindíssima. Ela parece ali uma mestra dele. Onde ela pergunta, poxa, mas por que o Hobbit? Por que você escolheu o pequeno? Aí o Gandalf respondeu que, olha, o Mago Branco Saruman acha ou afirma que somente algo muito grande detém o mal. Eu já discordo. Pela minha experiência, pelas minhas andanças, eu descobri que o que detém o mal são as pequenas atitudes de pessoas simples e comuns de bondade e amor. Então não é preciso muito, mas é preciso que se faça, todo mundo. Tá certo. Vamos chegando já, Paulo, às últimas perguntas aqui. Então, fala, Letícia, quanto tempo? Tudo bem? Vamos lá. Nessa transição planetária, será que a frequência feminina terá mais espaço? Evidente. Eu achei bem interessante essa pergunta, viu? Evidente. Por quê? Vocês, ao longo desse tempo, pagaram pelo que vocês fizeram. Porque na Atlântida o sistema era matriarcal. Vocês usaram e abusaram da gente. Nós demos o troco, isso tudo é brincadeira, tá? Gostei disso aí. Isso aí está escrito, que eu vou pegar e vou postar aqui. A questão é que agora, nesse novo processo, e já começou, mas ainda realmente não é para agora, tá? Mas o processo já começou, e muita gente está interpretando isso errado. O homem está colocando para fora, numa harmonização yin-yang, seu lado feminino. E a mulher do seu lado masculino. Só que ainda no momento, tanto o homem quanto a mulher não sabem o que fazer com isso, não estão entendendo, estão perdidos. Né? A era agora é caminhar lado a lado. Tá? A era agora é caminhar lado a lado. Nenhum na frente, nem outro atrás, enfim. É evidente que com isso,
a mulher, além de ganhar mais espaço, vai reconquistar o direito divino e o respeito que ela merece. Tá? Compreender, né, e estimular o papel do homem nesse processo e o homem o papel da mulher nesse processo. Como foi no princípio, será agora e sempre. Exatamente. Agora, Paulo, a gente tem bastante pergunta, mas aí o tempo a gente já estourou ele aí bastante também. Para você. Eu fico feliz demais, eu conversaria aqui até amanhã. Mas pedi para você falar um pouco sobre o Kybalion, né? Sobre as leis regentes do universo e como podemos aprender com elas. Olha, o Kybalion vem das escolas herméticas, das escolas de Hermes Trismegistus, com esse conhecimento oculto egípcio, antigo, que na verdade veio da Atlântida, da linha de Thoth e de Ptah, depois, séculos e séculos depois, compilado pelos gregos. O Kybalion é resultante dessa compilação grega. Né? Por que eu falo isso? Deixar isso mais claro, porque tem pessoal que diz, poxa, mas você está menosprezando os gregos? Não, não é nada disso. Historicamente, nós sabemos que muitos filósofos e cientistas, entre aspas, gregos, beberam no conhecimento egípcio. Tá? Os próprios sacerdotes egípcios, naquela época, quando os gregos estavam ascendendo, o Egito já era decadente. Mas, mesmo assim, os sacerdotes egípcios diziam, vocês, gregos, ainda sois crianças. Vocês vão aprender com o tempo. Né? E repassavam, justamente, alguns conhecimentos para os gregos, né? Que davam a sua roupagem dentro da sua cultura. Então, hoje em dia, qualquer historiador que estiver aí sabe do que eu estou falando, na universidade, na faculdade de História, no mundo inteiro, não tem como você, da mesma forma que se estuda, não tem como estudar o Japão sem olhar para a China, não tem como estudar a Grécia Antiga sem olhar para o Egito Antigo. Então, é só para ter essa noção. Certo. E dentro disso, eles compilaram esses tratados egípcios milenares em 3 livros básicos, o principal deles é o Kybalion. O Kybalion reúne, é um livrinho pequenininho de bolso, né? Kybalion ou Kybalion, que fala sobre as 7 leis principais do universo. O nosso universo, ou melhor, multiverso, multidimensionais, tá? Funciona dentro dessas 7 leis. Sua vida funciona dentro dessas 7 leis. Essas 7 leis são a estrutura básica inicial de tudo que se conhece hoje na humanidade em termos de filosofia, ciência, arte e religião. Está dentro dessas 7 leis. A primeira e mais importante, mentalismo. Tudo é mente. Você é uma mente dentro da grande mente. E mente aí não é intelecto, mente é o seu ser integral. Tá? Dentro do ser integral existem os três níveis de alma básicos: a alma que pensa, a alma que sente e a alma que age. Lembram disso? Lembro. E todas as outras leis estão em função da primeira, mentalismo. Segunda lei, a conhecida lei da correspondência. Está em cima é como está embaixo. Isso é uma verdade inexorável. Terceira lei é a lei da vibração. Tudo vibra no universo. Falei ainda há pouco aqui. Tudo vibra. Tudo tem frequência vibracional. Quarta lei é a lei da polaridade. Nós estamos no universo dual, a partir da eclosão do Big Bang, a partir da criação, existe um absoluto e nós somos o espelho desse absoluto. Que não tem nome, é inominável, é incognoscível. O próprio termo Deus limita o que não pode ser limitado. Então, dentro desse processo, nós temos a bipolaridade, temos a dualidade, né? Nesta quarta lei, a lei da polarização. Né? A quinta lei é a lei do ritmo. Tudo do universo tem um ritmo, tudo respira,
tudo expande, contrai. E temos a sexta lei, que é a lei do gênero. Ao contrário da polaridade, a lei do gênero são dois princípios que unidos criam um terceiro princípio. E tem gente que coloca a lei do gênero como a sétima. Tudo bem. E a lei de causa e efeito, de ação e reação. Tudo tem um motivo, tudo tem uma causa. Altera a causa, altera o resto. Então, a medicina que estamos acostumados no Ocidente só lida com o sintoma, só lida com o efeito, não vai na causa. Tudo tem uma causa. Mexeu na causa, você mexe no resto. Essa é a lei de causa e efeito. Então, tem 12 segmentos. Um deles é o karma. Outro deles é o dharma. O karma, o dharma, fazem parte da lei de causa e efeito. Essas são as 7 principais leis que regem o universo. E regem a sua vida, queira ou não. Goste queira ou não. Essa é a grande verdade, né? Ô, Paulo, a gente está chegando ao final aqui, né? Queria agradecer a todo mundo que está online aqui ainda. Dirce, Fernando, Walter, Rogério, Ana Virgínia, todo mundo aqui mandando um abraço para você. Queria falar que a gente puxou esse gancho do Kybalion, porque realmente, você sabendo ou não, essas leis regem tudo que te permeia. Você, sua família, seu trabalho, o universo, tudo. Então, eu fiz um convite para o Paulo, para ele estar no segundo momento fazendo uma live a respeito do Kybalion, para a gente destrinchar um pouco mais a respeito desse livro, que é realmente uma grande bíblia, pelo menos para mim. Um grande direcionamento de vida, de moral, de tudo que é positivo no tocante ao que é o plano divino. Queria deixar aqui aberto para você, Paulo, falar um pouco mais agora nas considerações finais a respeito da escola. O link da escola, gente, está aqui, ó, embaixo está passando aqui, ó, Facebook/Pilares de Hermes. Esse vídeo vai ficar gravado, tá, na nossa fanpage do Nova Gaia. Então, quem tiver alguma dúvida a respeito do conhecimento que aqui foi passado, vai estar lá, inclusive nos comentários. O pessoal colocou os livros, as referências que o Paulo e a Nuzi colocou aqui para a gente. Então, vão estar lá nos comentários. E aí, Paulo, eu deixo para você agora suas considerações finais, falar um pouco da live que você tem também na sexta-feira, a respeito dos cursos também. Obrigado, Vini. Obrigado pelo convite. Obrigado a todos vocês aí, queridos do Nova Gaia, e todos os queridos amigos que participaram, aqueles que eu conheço, tenho muito apreço, os que não conheço, que a partir de hoje, né, tenho o prazer de inserir no meu círculo. Foi uma satisfação enorme participar aqui com vocês, perguntas oportunas, inteligentes, pertinentes, e mesmo que se não fossem, não existem perguntas fora do contexto. Né? Eu espero que tenham gostado, que eu tenha satisfeito algumas expectativas, voltando a lembrar que eu não sou da verdade. Pesquisem, façam suas experiências, suas leituras, suas práticas, e todos juntos, irmanados de uma forma ou outra, passemos pela brasa sem nos queimarmos, e que possamos abrir nossas mentes e corações para o trabalho na luz, com as hierarquias superiores, um trabalho único, redescobrindo o nosso eu superior, nosso eu interior, objetos de nossa fé, agindo com atitude, com coragem, com proação, com força e determinação no que o momento exige. Grato mais uma vez a vocês. Eu os convido para, aqui no Rio de Janeiro, assim que voltarmos presencialmente, ao Pilares de Hermes Escola de Mistérios, a escola que eu mantenho desde 1996, já esteve no Egito desde 2254 a.C., e que realizamos conferências como essa, principalmente sob forma de seminários, todo último sábado do mês, de 9 da manhã às 7 da noite,
com temas variados, também ufologia, Cavaleiros Templários, Antigo Egito, Cabalá e outros, além dos cursos que são oferecidos e as vivências que são oferecidas, por exemplo, a ativação do Merkaba, a meditação e etc. Em virtude do que acontece no momento, eu vou iniciar também, obrigado pela oportunidade, Vini, não só de estar aqui, mas também permitir que eu anuncie, claro. Pilar de Hermes. A partir dessa sexta-feira, dia 29, às 8 da noite, iniciarei com uma live sobre frequências vibracionais, chakras, etc., como atingir e manter a frequência alta. Vai ser a primeira live de uma série, onde eu farei algumas sozinho e outras com convidados, falando sobre temas pertinentes ao que abordamos aqui hoje e além de outros. Vocês serão oportunamente avisados, será pela plataforma Zoom, e teremos cursos também online ou cursos gravados ao longo desse tempo, até a volta presencial, e mesmo com a volta presencial, manteremos também esse trabalho virtual. Agradeço mais uma vez a vocês, e não lutem contra as trevas, vão perder seu tempo. Lutem a favor da luz. A favor da luz. Ou seja, você, como eu sempre digo, está de mão dada com uma criança, mostrando a ela um jardim lindíssimo, verde, florido, com animais, com pássaros, com borboletas, outras crianças, brinquedos, lagos. Mas naquela moita ali do lado tem cobra. Você precisa mostrar à criança que ali tem cobra, o que é uma cobra e como lidar com a cobra. Mas não é por isso que você vai ficar focando na cobra o tempo todo e mostrando para a criança a cobra, esquecendo daquele jardim enorme. Ou seja, não adianta você acreditar em Deus se você fala no capiroto o tempo todo. Não adianta você acreditar na cura do coronavírus se você fica falando na doença o tempo todo. Você vai atrair o objeto do seu medo, você vai atrair o objeto do seu foco, mesmo que seu foco seja inconsciente. Se você está com dívida e resolve fazer hora extra para ter mais dinheiro para pagar a dívida, o que você vai atrair? Mais dívida, porque o teu foco está na dívida, não está na abundância, na fartura, que aquele salário extra vai te trazer, onde a quitação da dívida vai ser uma consequência e não a causa. Tem que saber lidar com a mente, porque o inconsciente é burro, ele acredita nisso. Então, pés no chão, olhos no horizonte, mente no infinito, levante a bunda dessa cadeira e faça alguma coisa. Por si mesmo e por aqueles que você ama. É isso mesmo. Obrigado pela oportunidade. Desculpe a eloquência. Não, foi muito pertinente. Todo mundo aqui adorou. Fernanda Iannuzzi, Jaque, Regina, todo mundo mandando um grande beijo, um grande abraço para você. E aí o Walter já até colocou aqui, depois que passar essa questão da pandemia, trazer você de novo aqui, também a Ajuda Moura, a doutora Ajuda também, né? Para a gente realmente viver novamente isso, desse conhecimento mais perto. Enquanto a gente não tem, a gente vai fazendo isso, já fica marcado, pré-agendado essa live do Caibalion, e aí quem está vendo a gente aqui, a gente vai avisar pelas nossas redes sociais, o Paulo também nas redes sociais dele. Então, em nome do Nova Gaia, Paulo, queria mais uma vez agradecer demais seu tempo, foi muito interessante nós analisarmos esse coletivo que nós estamos vivendo, que, na verdade, assim, ele está em nós, né? O que nós vibramos com o que está acontecendo no coletivo. Isso eu acho que vai separar quem vai passar dessa fase de uma maneira mais tranquila, branda, para um movimento maior de ligação com o plano divino, ou quem vai continuar vibrando, igual você falou, só na cobra não enxerga esse imenso jardim azul que a gente vive aqui. Então, nosso muito obrigado para você, um grande abraço, e estamos aguardando a segunda.
e vivam suas vidas intensamente. Isso aí. Você vai ser cobrado disso lá, hein? Você vai desencarnar, chegar lá em cima, vão te perguntar, você viveu mesmo o que você tinha que viver, a sua vida? Ou você deixou de viver para fazer alguma coisa pelos outros exageradamente? Eles dão um pé na bunda, você volta aqui, meu. Vai ter que viver, uma hora ou outra. Viva a sua vida. Viva a sua vida. Consciência. Isso aí. Namastê, professor. Um abraço. Já te para vocês. Tudo de bom. Até mais. Obrigado.